Esse é o Yoga na Real, um espaço para a gente falar sobre estilo de vida com base na filosofia do yoga. Eu sou Léo Campos e aqui você vai ouvir reflexões e bate-papos sobre yoga no cotidiano, nas relações, na dor, no trabalho, na dúvida, porque yoga é um caminho e cada passo é real. E hoje a gente está com um convidado aqui muito especial. Ele é médico de família. Ele já foi preceptor da Clínica da Dor, então ele tem uma vivência, tem uma bagagem com esse tema, que é o tema da dor. E, além disso, ele é o atleta do ciclismo, ele se movimenta pra caramba, ele sabe muito sobre a Ayurveda, a gente vai falar um pouquinho sobre a Ayurveda aqui. Hoje a gente vai conversar com Tadeu Tramontini e a gente vai falar sobre cultura da prevenção. Bem-vindo, Tadeu. Muito obrigado, meu jovem. Muito obrigado pela chamada, pela lembrança. Valeu. Fala mais um pouco da sua experiência. Bom, como você falou, eu sou médico de família essencialmente, tá? A medicina de família é uma formação médica que é mundial. Aqui no Brasil, o povo ainda vê como médico do postinho do SUS, certo? Mas se você for, por exemplo, para a maioria dos países europeus, da comunidade britânica, da Escandinávia, o médico de família é o primeiro contato do paciente. E é o médico que vai acompanhar esse paciente ao longo da vida, dentro da longitudinalidade da saúde dele, tá? E assim, na medicina de família, a gente é aberto a ir aprendendo diversas coisas. Eu estudei acupuntura, medicina da dor, a Ayurveda, como você falou, a nutracêutica, a nutrologia, são várias coisas que eu fui estudando, fui aprendendo para aumentar, para ampliar minha caixa. E não vou de encontro à medicina tradicional hospitalar de jeito nenhum. Eu trabalho no hospital, você sabe disso. Trabalho lá no Hospital das Clínicas, dentro de um conceito da medicina hospitalocêntrica, mas a minha conduta é muito da integralidade, de juntar peças e muitas vezes ter que individualizar. Aliás, muitas vezes, na maioria das vezes, eu tenho que individualizar o sujeito. A prescrição de um não é igual à prescrição de outro. Então, assim, a medicina de família é uma medicina integralista também, né? E, como você falou, eu aprendi a Ayurveda, eu fiquei, na verdade, eu optei pela medicina de família porque eu via que foi muito de uma decepção na minha faculdade de acompanhar, por exemplo, UTI, não que não seja importante, eu acho importantíssimo, e ver que tinha-se um gasto absurdo de dinheiro naquilo ali, e não promovia a saúde. Não existia um trabalho de transformação daquele sujeito. Existia um trabalho curativo unicamente, sabe? Então, a medicina de família veio muito de eu não me encontrar dentro da medicina hospitalar por não enxergar essa transformação na vida do paciente. É importante, óbvio, não estou dizendo que não é. E eu fui para a medicina de família onde eu tive a oportunidade de trabalhar com educação, principalmente, sabe? E eu via que o adoecimento das pessoas não era por falta de remédio ou por falta... Era pelo conceito primordial da saúde, que é o bem-estar físico, mental, social. E isso daí é o que transforma, é a gente engajar, né, a vida do sujeito dentro do seu contexto. E você falou da gente falar de prevenção. E é justamente nesse caminho aí que a gente entende que prevenção é o esforço da gente reduzir dano, é o esforço da gente diminuir a chance do adoecimento. E, para mim, o principal movimento de prevenção é justamente promover a saúde, é a promoção da saúde, né? E tem uma diferença aí entre promover saúde e tratar doença, né? Claro. Eu acho que a gente, talvez a gente busque muito um médico, um tratamento nessa perspectiva de tratar a doença e não de promover saúde. Qual é a diferença disso? A promoção da saúde é a busca pelo caminho, vamos dizer assim, tá? É a busca por entender o seu processo, entender o que faz bem, entender o que traz qualidade de vida. O tratamento de doença vai ser aquela coisa imediatista. Infelizmente, existe muito ainda a cultura de enxergar o médico como o resolvedor do problema, sendo que esse problema o médico vai resolver como um band-aid,
como um curativo, que é importante, mas se a gente não trabalhar a base do processo, se a gente não trabalhar o entendimento do que traz saúde, o paciente está fadado a adoecer de novo, o paciente está fadado a viver num ciclo de doença, tratamento, melhora, doença, tratamento, melhora, doença, tratamento, melhora. Tá? Então, a promoção da saúde vem nessa coisa de se encontrar o caminho de cada um, encontrar o que faz bem, encontrar o exercício físico mais adequado, encontrar até o tratamento medicamentoso mais adequado. Não estou dizendo que o remédio não é importante. Claro. Sabe? A gente precisa dele também. Sabe? E a promoção da saúde vem de querer ajustar o estilo de vida para conseguir prevenir doença. A melhor prevenção é a promoção da saúde. Quando a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, você falou sobre médico do estilo de vida. Como é que é isso? Você se define assim como médico do estilo de vida? Existe hoje existe até pós-graduação em medicina de estilo de vida. Existe curso de medicina de estilo de vida. Sabe? Eu consegui acompanhar alguns cursos e a medicina do estilo de vida não é assim, a gente tá usando qualquer coisa que tá na moda, vou ver se isso daqui é legal. Não, é o entendimento, é aquilo que eu te falei antes aqui do que diz a promoção de saúde, é entender dentro do estilo de vida aquilo que se adequa, tá? Na medicina do estilo de vida a gente vai prescrever sobre o contexto do paciente. O que é que você precisa melhorar? O que é que te traz dano? É meio que um gerenciamento, que a gente já falou outras vezes em outras conversas. A gente vai meio que gerenciar e administrar o processo de adaptação à saúde. O exemplo que eu estava dando para você é, a gente vai prescrever assim, qualificar como está o movimento. Quantos passos está dando por dia? Quantos minutos de atividade física está fazendo por dia? Como aquele educador físico falou anteriormente, nem que comece com um pouquinho, mas vamos melhorando essa nota ao longo do tempo, vamos quantificar e vamos acompanhar isso. Vamos quantificar e acompanhar como está a dieta, vamos quantificar e acompanhar como estão as relações interpessoais, até isso a gente tem que colocar dentro da medicina do estilo de vida. Existe, se você botar nas plataformas de pesquisa médica, colocar lá Lifestyle Medicine for Depression, por exemplo, medicina do estilo de vida para depressão, vai ter inúmeros textos lá explicando o que é evidência, o que é estudo mesmo, o que tem pesquisa qualificada e robusta dizendo mudança na atividade física melhora a depressão. Mudança no estilo de alimentação melhora a depressão. E quando a gente para olhar, a gente vê que o adoecimento está ligado a isso tudo, na grande maioria. Sabe? A grande maioria das pessoas que estão doentes, por exemplo, com depressão ou com dor crônica, que são duas coisas que eu trabalho bastante, tem estilo de vidas inadequados. Não estão fazendo atividade física, tem alimentação irregular, não tem meta, não tem propósito, não tem digamos assim, o score de vida legal, sabe? E é justamente melhorar esses scores. Melhorar o score de vida no que se diz respeito a propósito de vida, a trabalho, a relacionamentos interpessoais, a família, enfim, melhorar os scores no que se diz respeito aos hábitos saudáveis, o quanto está caminhando, o quanto está comendo direito, o quanto está bebendo de água por dia, o quanto está praticando de exercício de respiração, né? Que eu falei para você que não precisa necessariamente virar um yogi, mas só o fato de aprender a prestar atenção no próprio corpo, isso ajuda e muito a acalmar a mente. O que mais detona a mente da gente é o corpo da gente e vice-versa. Sabe? Eu falo para todo mundo, você quer prevenir doença cerebral, vai fazer exercício e comer direito. Ah, tem uma vitamina aí, doutor? Tem um negocinho aí? Não, primeiro tome atitude. Mude o status quo do que você anda fazendo. Não dá para acreditar. Eu falo assim, suplementação, cannabis medicinal, que é uma coisa que a gente pode falar daqui a pouquinho, remédio,
isso tudo é telhado da casa. A gente precisa fazer a base da casa. Se não tiver a base da casa, que é movimento, alimento, Hábitos, né? pensamento, ambiente. Eu falo muito para os pacientes isso, sabe? Vocês querem melhorar, mas estão andando com a galera que só vai pro outro lado, é mais difícil. Sim. Tá entendendo? Cara, teve Porque o ambiente conta muito também. Em outros papos nossos aqui, você falou que existe hoje, né, uma atenção maior da medicina com relação à espiritualidade. Tem. No Hospital das Clínicas tem um setor que já está trabalhando sobre isso. Como é que é isso? Conta mais. Tem já. Isso não é uma coisa que está assim divulgado, mas tem em muitos lugares, não é só aqui no Hospital das Clínicas. Se você for para o Albert Einstein, também tem lá um setor da espiritualidade. E assim, não é nenhum vínculo religioso, não é... É só abordar a importância, inicialmente... O propósito também, né? Exato. A importância e o propósito de se encontrar. Tá entendendo? De se encontrar, de entender que aquele bem-estar espiritual, do jeito que quiser. Tá entendendo? Seja com religião, seja com yoga, seja com esporte, seja... Entender que aquilo faz bem para a alma... É medicina também, sabe? Óbvio, tem muita gente que entra dentro de aspectos metafísicos também, sabe? Dentro de uma espiritualidade mais profunda até. Mas o fundamental é entender o impacto que tem esse autoconhecimento, sabe? O impacto que tem essa procura do bem-estar espiritual. E né, colher todos as gratificações que tem de quando a pessoa se encontra espiritualmente também, sabe? Eu acho que quando a pessoa se encontra dentro desses aspectos, né, que eu falei, social, financeiro, familiar, conjugal, comunidade, atitude e espiritual, a coisa vai ser mais completa ainda. Uma aluna particular de yoga, que ela buscou o yoga, assim como muitas pessoas buscam, por conta da ansiedade. Ela tinha muitas crises de ansiedade, estava numa pressão muito grande no trabalho. E a gente estava fazendo um trabalho específico, né, de yoga, e eu conheço ela há mais tempo, e eu sei que ela tinha uma prática religiosa muito, muito frequente quando ela era mais nova. E eu perguntei a ela, e aí, como é que você continua indo na igreja? Ela chegou e disse, não tenho tempo, não tem jeito. Aí eu disse, volte aí para a igreja. Isso faz parte da prática do yoga também. Sim. Volte para ir para a igreja. E assim, quando muitas pessoas, né, atrelam o yoga à religião, principalmente a religião indiana, budista e tal. Como se para você praticar yoga, você precisa estar naquela religião. Só que a minha prática de yoga não está ligada a nenhuma religião, e eu entendo que qualquer espiritualidade que você cultive se comunica com o yoga. Faz parte da prática do yoga. Se você é evangélico, se você é católico, se você é espírita, isso faz sentido para você, eu acho que isso integra a prática de yoga. Assim. Super. E depois de um tempo, né, ela atendeu essa sugestão minha, e ela depois comentou o quanto isso foi importante para que ela resgatasse essa presença na vida dela. Isso é realmente muito importante mesmo. Tem uma questão, né, de você se voltar para a espiritualidade. Eu falo isso muito para os pacientes que eu vejo lá que são evangélicos. Eu falo, minha senhora, me conte a verdade. Quando você está... Porque eu trato muita dor crônica, né? Meu trabalho lá no Hospital das Clínicas tratar dor crônica. Minha senhora, quando você está lá na igreja, no louvor, você já reparou que sua dor some? Uhum. Ela olha assim e fala, é mesmo, né, doutor? Tudo porque muda o foco. Sim. O desapego. Uhum. Tá entendendo? Então, assim, a cura verdadeira é esse desapego. Porque não tem ninguém 100% equilibrado. Sim. Então, desapegar de que existe aquele fardo, que a dor crônica tem muito isso, ficar carregando fardo de 1000 anos atrás, sabe? E não consegue desapegar desse fardo, e esse fardo se transforma numa hipersensibilização do nosso corpo, tá?
você conseguir desapegar, mexe, meu amigo, lá na estrutura do DNA. A gente chama de turnover no DNA. Existe uma teoria de que algumas vezes uma dor crônica vem depois de você ter um turnover no DNA causado por um grande trauma, que é o caso dos pacientes com fibromialgia, por exemplo, sabe? Existem teorias que mexem lá no DNA. E o oposto também pode ser feito. A gente pode também modular esses nossos estímulos para atingir equilíbrio. Um deles é mudar o foco. Esse exemplo que você falou da sua aluna é fantástico porque, de fato, funciona, sabe? Mas a gente tem que fazer o paciente enxergar que é possível a gente mudar o foco no dia a dia. Sim. No dia a dia. É possível a gente mudar o foco no mínimo. É possível a gente mudar o foco. Eu digo que um dos meus remédios semanais é ir para o trabalho de bicicleta. Sim. Tá? Esse vídeo sendo atingido, e vai ser atingido, é claro. Fora da Bahia, fora de Salvador, a gente tem aqui um privilégio, cara. Eu moro em Buraquinho, Lauro de Freitas, e vou até o Hospital das Clínicas pedalando toda a orla, no Canela. São 40 e poucos quilômetros, sabe? Que pra gente é diversão. E eu vou ver na orla toda. Isso daí é uma dose, meu amigo, de antidepressivo absurda. Porque você está em contato com a natureza, você vê o mar, você muda o foco, eu tô ali voltado para aquele movimento, eu quero manter o ritmo, sabe? Então, assim, essa mudança de foco é desapegar dos BO que me apareceram na noite anterior. Sim, você falou de uma coisa bem interessante aí, que é o contato com a natureza, né? Sim, quando a gente está ali, né, no meio do super concretão, preventivo, super preventivo. Prédio, sai de casa, vai para o trabalho, que é um prédio, e às vezes a gente se esquece disso, desse contato com a natureza, que seja mexer na terra, em casa mesmo, né? Fazer simples, ali uma plantação. Não é tão difícil assim, não. Não é tão E difícil. quando a gente tem esse privilégio, né, de morar na Bahia e a gente pode fazer isso, a gente tem que usar. Mas até para quem mora em São Paulo, dá para ser feliz, bicho. Até para quem mora... dá para ver em pequenas coisas, entendeu? É saber mudar o foco, sabe? Óbvio que não é fácil, mas precisa começar. Não vai chegar assim para um cara que está numa crise depressiva e dizer, meu amigo, vá conversar com as plantas todo dia que você vai ficar bom. Não é tão fácil. Sim, claro. Mas se ele começar aos pouquinhos... alguma melhora vai trazer. E aquilo ali ele vai ampliar. De cuidar das plantas, ele pode ampliar para cuidar das plantas e prestar mais atenção nas crianças. Sim, perfeito. Tá entendendo? E dar risada de bobagem. E dar risada de criança. Sim. Sabe? Então, assim, é o enxergar, é mudar o foco, é o enxergar de beleza que existe na vida. Porque a sociedade está doente porque só está enxergando... o que não deve, na minha opinião, assim, sabe? Você pensa assim, poxa, a galera tá brigando muito e muito e muito por ganância, por querer ser mais ou menos do que, sabe, o outro, enfim, de querer ser destaque de alguma forma. São carências, né? Sim, claro. E... eu acho que a pessoa deve fazer tudo para ser feliz, mas tem que se entender, tem que perceber se realmente tudo aquilo é necessário, sabe? Sempre me perguntam o que é que você acha de importante, o que é que você acha essencial. Eu falo, bicho, é de cada um, mas eu acho que a gente tem que pensar no essencial, tá? O essencial para a saúde é movimento, alimento, pensamento. Tá entendendo? Ter o melhor convênio do mundo ou ter o melhor hospital do mundo é bom? É, mas se não tiver esses três, você não vai estar prevenindo muita coisa. Sabe? E isso aí, velho. Movimento, alimento e pensamento. MAP. MAP. Movimento, alimento, pensamento. E quando você fala de alimento, você está falando de nutrição, de tudo, mesmo? De comida também, de alimento para a alma. O alimento para a alma também, o alimento para a alma também, mas a alimentação é de extrema importância no conceito da prevenção. Sim.
Tá entendendo? É de extrema importância. Você vai buscar em tudo quanto é referência, por exemplo, dieta mediterrânea, você vai entender porque o povo lá vive até 100 anos. Sim. Eles comem num volume menor, comem numa qualidade alimentar mais diversificada, sabe? Porque provou-se que a alimentação interfere muito em tudo, graças ao entendimento moderno que a gente tem hoje do intestino, né, e da interação do intestino, das bactérias intestinais e do sistema imunológico da gente e do cérebro da gente. Quando eu boto para o paciente, ó, remédio é o telhado, mas a base é o MAP, certo? Remédio é telhado, a base é o MAP. A gente precisa fazer o MAP, a gente precisa fazer a base da casa. Eu sempre pergunto se o que anda fazendo está funcionando ou não. Não tá, né, doutor? Então vamos tentar uma coisa diferente. E a coisa diferente é mais simples. Sabe? Você defende que tem que usar suplemento, ômega 3, magnésio. Rapaz, se você conseguisse morar na roça, comendo tudinho da terra, de uma terra que tem nutriente, se você conseguisse morar num local onde você faz tudo com o próprio corpo, tomasse seu solzinho na hora certa, que é a hora da vitamina D3, que é de 10 às 2 da tarde, só que pouco tempo. Se você conseguisse ter um estilo de vida onde você agregasse tudo isso, não precisa de suplemento. Só que quem é que tem isso hoje? Só o povo lá das ilhas do Mediterrâneo. Lá eles têm, sabe? E eu recomendo, assistam Como Chegar aos 100 Anos, que fala exatamente o que a gente está falando aqui. Isso é um documentário? É um documentário da Netflix, Como Chegar aos 100 Anos, que ele mostra que as populações onde mais tem centenários são as populações onde eles cultivam um estilo de vida adequado, tá? As populações onde comem comida, de preferência produzidas no local, onde se deslocam com o próprio corpo para resolver suas coisas, onde existe a interação com a família e a comunidade, sabe? Que é importantíssimo, que é um vetor de força importantíssimo, onde tem o cuidado com a alimentação, cuidado com o corpo, cuidado com a mente, a espiritualidade e o convívio social, viram-se em 5 populações no planeta, que mostra nesse documentário, que tinha a maior quantidade de centenários. Aí quando vão pesquisar, a raiz de tudo é o estilo de vida, sabe? A raiz de tudo é comer direito, movimentar e viver em paz consigo mesmo e com a comunidade. Por isso que eu defendo a medicina do estilo de vida. Eu perco paciente que chega lá para mim, doutor, eu queria usar canetinha para emagrecer. Eu falo, ô mãe, não passo não. Falo quase desse jeito. Que canetinha? Canetinha, Ozempic e companhia para emagrecer. Sim. Sabe? Eu perco paciente, perco. Não passo não. Se você quiser eu te encaminho para uma colega que eu confio, que trabalha com isso. Mas não é aquilo que eu acredito. Já usou em alguém? Já usei em extremo obeso. Já usei em extremo obeso. Aí eu usei. Mas hoje tem estudo pra caramba que mostra que essas medicações ajudam, só que depois o rebote vem pior, e pior ainda, vem com mais massa gorda e menos massa magra. Tá entendendo? Aí o que a galera faz? Pega canetinha e joga hormônio em alta dose. Eu não sou contra hormônio não, até gosto. Pra compensar a perda de massa magra. Só que isso não é sustentável. Não só financeiramente, como não é sustentável para o próprio corpo. Tem gente que usa e não tem nada? Tem. Eu conheço gente que usa há anos e não tem nada. Mas que pode pagar há anos também. Tá entendendo? Se não mudar o conceito, o estilo de vida, volta tudo. Não tem essa mágica. E você falou muito aí sobre as relações, a importância da construção de relações que sejam saudáveis, né? Sim. Isso eu acho que interfere muito na saúde. Inclusive, tem uma frase que eu gosto de usar, que é o seguinte: o yoga a gente pratica na relação com os outros, na relação consigo mesmo, nas decisões que a gente toma, na forma como a gente age. Então, essa ideia de yoga no cotidiano,
aponta e vai muito no sentido do que você está falando. Inclusive, essa frase faz parte do livro que eu publiquei, que está aqui, que eu vou até te dar ele de presente. Ah, massa. Viu? Tá aqui, 108 aforismos para uma vida de yoga. Então, são várias frases como essa e... Obrigado. Fala muito dessa ideia de construção de um estilo de vida, né? Reflexões. Eu acho que a gente parar um pouquinho para pensar em como é que a gente toca a vida da gente faz com que a gente construa hábitos saudáveis. Eu acho que isso é muito importante nessa cultura da prevenção. Você sabe que eu vou usar essas frases e tudo, né? Use, e eu te agradeço. Aquela do Yoga Sutra mesmo eu uso para caramba. Sim. Que repetição e desapego. Repetição e desapego. Sim. Que é o princípio da neuroplasticidade. O conceito da neuroplasticidade depende de sincronicidade e repetição. Tá? Só para explicar aqui, neuroplasticidade é um novo movimento, vamos dizer assim, daquele nervo, de entender aquela dor, de adaptar o movimento. Neuroplasticidade também é no comportamento, tá? E a neuroplasticidade, que é esse novo movimento do estímulo nervoso, esse novo entendimento e movimento do estímulo nervoso, depende de sincronicidade, repetição, que leva a neurofacilitação e neuroplasticidade. Então, a yoga, que é movimento, repetição e desapego, entra justamente aí. O desapego vem em você se entender, mudar o foco e desapegar do fardo. E fazer o que você tem que fazer agora, desapegando dos resultados, né? Exatamente. O que o colega, o Lucas, falou sobre atividade física, tá? No outro podcast que tá com você, é fundamental que ele falou a seguinte frase: não criar expectativa. Sim. Tá? Não criar expectativa. Expectativa leva ao desejo. O desejo não adquirido leva à frustração. Não criar expectativa nesse sentido. Ó, eu dou o exemplo clássico que eu dava na pandemia. Doutor, quanto tempo eu vou ficar tendo que usar essa máscara? Eu falava, minha senhora, pense que vai durar uns 10 anos. Sim, perfeito. Credo, doutor. Porque se eu ficar achando que vai ser um mês, você vai se decepcionar. Aí vai vir mais dor. Uhum. Então, assim, a não expectativa é segredo para a vida, isso, que é o desapego. Sabe? Não criar expectativa com tudo. Sim. Tá? Não criar com tudo, gente. Não crie expectativa com o remédio. Óbvio, vocês têm que acreditar, calma, que com calma vai funcionar. Uhum. Mas não fique botando, eu quero logo ficar grandão, eu quero logo ficar bonitona, eu quero logo ficar magro, eu quero logo que minha dor suma. Não, calma que eu vou passo a passo me fortalecer. Existe uma coisa, viu, que é um ato preventivo, que é o seguinte, eu falo principalmente quando eu observo pacientes com dor crônica e pacientes com depressão também, que são unha e carne. Tá? Os pacientes com dor crônica é uma depressão no corpo, eu costumo brincar. Brincar, não uma brincadeira, mas fazer uma analogia. Tá? Assim como a gente... Porque assim, existe uma coisa chamada catastrofização. Catastrofização. O paciente tende a fazer ouve hérnia de disco e fala... Morri. Uhum. Tá entendendo? Fibromialgia. Vai para casa e já sai pior da consulta. Tá? E eu brigo muito contra isso. Eu brigo, você tem aqui um diagnóstico, um exemplo da fibromialgia. A fibromialgia é uma síndrome dolorosa. Não é um bicho lá no corpo. É um conjunto de sinais e sintomas que trazem aquela dor generalizada. Está muito relacionado com aspectos psíquicos, físicos e tudo mais que a gente falou aqui. Você tem que acreditar, minha senhora, que você tem esse diagnóstico, mas antes do diagnóstico você tem um corpo que cicatriza, você tem um corpo que fortalece. Mude a frase, sabe? Eu tenho
fibromialgia. Não, eu tenho um corpo que vai se fortalecer. Sim. Então, essa mudança de chave, esse desapego dos nomes feios, ajuda a tratar também. Então, evitar a catastrofização. Perfeito. Sabe? É importante. No paciente com depressão, é difícil pra caramba isso também, porque ele só tá enxergando o que há de ruim. Sabe? É bem difícil. E tem que buscar tudo que puder. Tudo que puder. Por isso que eu falo, por exemplo, na depressão, até os psiquiatras hoje recomendam usar óleo ômega 3, que é bom mesmo, para transtornos mentais em geral, tá? Mas eu falo, ó, óleo ômega 3 é bom, mas vamos fazer um pouquinho daquelas coisas todas que a gente falou. Vamos começar a ver o verde, vamos começar a ver o riso da criança, vamos começar... E isso ser praticado, isso ser repetido. Tratamento... Observar as companhias, né? É, exatamente. Sim. E de forma alguma se usa remédio para parar, viu? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Quem tem a mania... Ah, eu vou... Não, quem usa remédio de forma crônica tem que ter todo o cuidado do mundo para parar. Não pode parar de vez de jeito nenhum. Sim. Sabe? Não tem como, não dá. Então, assim, né? Evitar a catástrofe e acreditar numa outra possibilidade, sabe? E entender que não é mágica. Não existe uma bala de prata, pá, que eu vou usar e sua dor vai embora, sua depressão vai embora. Sabe? Nem o cannabis medicinal é isso. Sim. Entendeu? Que é uma coisa que a gente pode conversar. É uma estratégia também. Tem muito pouca... Hoje eu acho que ainda tem muito... Não tem tanta evidência, assim, dos resultados da cannabis medicinal, né? Como é isso Já tem bastante evidência. Já tem bastante evidência. Da sua rotina cotidiana. Já tem bastante evidência. Vou te dizer assim, em termos de estudo, não vai ter o que eles chamam de evidências robustas, que são os estudos de meta-análise, estudo de ensaio clínico randomizado. Não tem tantas, mas tem. O que acontece? O cannabis é diferente em Leandro, é diferente em Tadeu. Entendeu? O cannabis tem que ser uma coisa que tem que ser tratada de forma longitudinal, tá? Não dá para tratar cannabis com receita de bula. Não tem como. Não tem como. Nos cursos até fala, para epilepsia, vamos usar X miligramas por quilo de peso, tal, do CBD. Para algumas coisas como a epilepsia, até que dá para botar dentro de cálculo. Mas para transtorno mental, por exemplo, é muito difícil você colocar receita de bula para um paciente. Você tem que ir acompanhando esse paciente e observar todos os outros vetores do estilo de vida dele. Sim. Sabe? Eu tenho bons resultados? Tenho. Adoro os resultados que eu tenho, gosto muito. Principalmente para ansiedade, depressão também. Tenho pacientes que eu consegui desmamar muito medicamento, mas eu falo assim, nunca tire de vez. Vários eu consegui desmamar, e vários eu faço a parceria com o psiquiatra também. Eu não vou falar, não, ó, vamos lá, converse com ele, fale como é que você tá, para não ter briga depois, sabe? Muitos eu consegui desmamar, muito remédio, paciente com depressão, paciente com insônia. Um público que é lindo o tratamento com cannabis são os pacientes com espectro autista nível 3 de suporte, que a gente fala, que são os que se agridem, que são os que dão muito trabalho. Esses têm um resultado muito bom com cannabis medicinal. Mas ainda assim individualizado, vai ter aquele menino que não tem tanto. Sim. Sabe? Assim como tem aquele paciente de dor que não melhora nem quando bota altas doses de THC. Então, assim, varia muito. É uma ferramenta linda, porque é fisiológica, muita gente não sabe, mas a gente produz cannabis no nosso corpo. Sim. A gente produz anandamida, olha o nome Ananda, da yoga, sim, certo? Que é o equivalente ao THC, e produz o equivalente do CBD também, que é o 2AG. 2AG. É um nome grande danado que agora me fugiu. Tá? Depois a gente pode editar e eu mandar o nome certo.
Mas não precisa, a gente bota não. na descrição. A gente bota a descrição, ó, esqueceu o nome. Aí vão dizer que esqueceu por causa da cannabis. Não usei hoje, não. Enfim, a 2AG mesmo, tá? Mas eu esqueci o nome todo da substância. Ele atua como um freio, certo? Ele tem um mecanismo de ação que é retrógrado. Em vez do estímulo ser do neurônio pré-sináptico para o pós-sináptico, o CBD ele atua inversamente, sai do pós-sináptico para o pré-sináptico. Então ele dá uma freada nos estímulos que estão excessivos, sabe? Ele vai dar uma freada. O CBD faz isso daí. E tem receptor de CBD no corpo inteiro. Foi estudado. Tem receptor da substância que tem lá na planta no corpo inteiro. E essa mesma substância o nosso corpo produz um semelhante. Então não dá pra gente criar estratégias de produzir o nosso próprio endocannabinoide? Óbvio que dá. Yoga, por exemplo, pode pesquisar lá. Yoga e endocannabinoides. Yoga é uma estratégia de aumentar a produção de endocannabinoide endógeno. Sim. Acupuntura é uma estratégia de aumentar a produção de endocannabinoide endógeno. A atividade física, certo? Uhum. Não é só endorfinas que são liberadas, são liberados também endocannabinoides quando a gente faz atividade física. Quem entra no ciclo do exercício, no vício do exercício, se torna viciado mesmo, porque aquilo traz bem-estar. Uhum. E quando passa um tempo sem fazer, vem mal-estar novamente. Tá? Exercício físico, para mim, é a chave. O MAP é a chave, movimento, alimento e pensamento. O cannabis é telhado da casa. A acupuntura é telhado da casa. Suplemento é telhado da casa. Remédio é telhado da casa. Se eu não fizer o movimento, alimento e pensamento da minha melhor forma, que não precisa ser exatamente igual à sua, da minha melhor forma. Eu não gosto de andar, eu gosto de pedalar. Ótimo. Eu não gosto de yoga, eu gosto de tai chi. Ótimo. Sabe? Não gosto de... Enfim, não gosto de academia, mas gosto de jiu-jitsu. Ótimo também. Desde que se encontre, sim, né, na sua estratégia de movimento, alimento e pensamento. Essa questão aí do que é melhor para você, do que é melhor para mim, cada pessoa tem uma predisposição, né? E eu acho que a Ayurveda vem como um ponto de reconhecimento, né? Dessas nossas predisposições. Como é que a Ayurveda entra na sua rotina de trabalho? Rapaz, o Ayurveda para mim foi um divisor de águas. A Ayurveda para mim eu estudei antes de estudar acupuntura, tá? Eu, saindo da faculdade de medicina, né, tinha todos os meus ceticismos, tudo que a maioria dos médicos tem, tá? Eu saí da faculdade de medicina, gostava de esporte, mas dizer para você que entendia dessa coisa que vai além, só acreditava naquilo que a ciência dizia que era baseado em evidência. E quando eu fui parar para estudar, eu comecei a ver que tem muita evidência que não é publicada lá no Congresso Médico, que não é publicada na faculdade, que quem patrocina o Congresso Médico e os pesquisadores de faculdades é a indústria. É chato falar isso. Quem patrocina o pesquisador é a indústria. Foi feita pesquisa com... A indústria está patrocinando, sabe? E não é interessante nem um pouquinho para a indústria dizer que cuidar do intestino vai prevenir muito mais o infarto do que usar remédio de colesterol. Tá entendendo? Então a Ayurveda veio para mim numa época que eu, já na medicina de família, comecei a ver resultado em pessoas que mudavam muito depois da yoga, mudavam muito depois de fazer acupuntura. Eu ainda não era acupunturista, foi logo no início da formação. Eu via resultado em pessoas que faziam acupuntura e melhoravam mais do que o remédio protocolado dentro do... Aí eu comecei a estudar. E o Ayurveda eu achei fantástico porque, apesar da galera achar que é uma coisa espiritual, é matemático aquilo, amigo. É excesso e deficiência. O sujeito tem predomínio de terra, o sujeito tem predomínio de fogo, o sujeito tem predomínio de água.
Eu sou o que tem um perfil mais largo. Tem aquele sujeito que é o salsicha do Scooby-Doo. Uhum. Ali é o ar. Eu sou o terra. Aí tem um alimento que é bom para o terra e tem um alimento que é bom para o movimento do ar, tem um alimento que é bom para o fogo. E quando eu vi na prática, aquilo era fantástico. Quando eu mexia nos meus hábitos de vida, tem uma coisa que eu fiz na minha época que eu fui aprofundar mesmo no Ayurveda, que foi parar o café. Uhum. Eu vou lhe dizer, bicho, foi uma época que eu fiquei muito zen, mas só que aí eu voltei. Porque não dá pra ficar tão zen assim, não. Eu juro, é sério, é sério. Eu passei 15 dias sem tomar café. Era uma paz, assim, era um negócio e tal. Mas hoje eu não consigo, porque hoje eu tô no ritmo que eu gosto muito de exercício, de trabalho, uma coisa dinâmica. Aprendi há muito tempo a tomar café sem açúcar, já é um grande passo. Se eu treino, posso tomar café numa boa até de tarde. Se eu não treino, tomar café de tarde no final do dia já não é muito bom. Então a gente vai entendendo nossa equação, tá? Porque o café é fogo, né? Para quem está ansioso, não é legal. E o Ayurveda, assim como a medicina chinesa, faz justamente a comparação do nosso corpo com a natureza, tá? Você tá com deficiência de calor, vamos jogar calor. Na acupuntura é muito... Eu gosto mais das ferramentas da acupuntura e gosto muito da parte da dieta do Ayurveda. Sim. A parte da dieta do Ayurveda, para mim, é linda. Eu sou o Kapha Pitta. Tem o Kapha e um pouquinho do Pitta. Uhum. Para mim, a melhor dieta é, de fato, sem alimentos terra, que são os carboidratos. Tá? Não é que quando eu como carboidrato, no dia seguinte a terra aumenta. É esse o raciocínio. Sim. Porque a gente incha. Aí eu vou estudar na luz do estudo da flora intestinal, que o carboidrato refinado lá no intestino gera um transtorno enorme com a microbiota e, por tabela, com o sistema imunológico, a gente realmente inflama. Eu já tive momentos de estar de férias, de passar uma semana comendo pizza e cerveja, do maléolo inchar, do tornozelo inchar. Uhum. Não é a quantidade de calorias, é aquele fenômeno imunológico que aquele alimento causa em mim. É em todo mundo isso? Não. Por isso que eu tô falando que o Ayurveda é muito legal, que ela faz você enxergar. Né? Ela individualiza. Uhum. Tem aquele sujeito varapau, salsicha do Scooby-Doo, que come e não engorda. Esse é aquele que pode comer a cada 2, 3 horas, que não vai ter nada mesmo, não. E ele tem alguma particularidade lá na microbiota dele que ajuda ele. Não sei se aquilo ali vai ser eterno. Uhum. Mas isso é estudado na fisiologia ocidental também. O Kapha, o Pitta e o Vata do Ayurveda é o endomorfo, o mesomorfo e o ectomorfo. Uhum. E a galera estuda dietas para cada um desses. Tem uns que toleram mais jejum do que outros. Tá entendendo? Estuda o tipo de exercício mais adequado para esse. Eu mesmo que sou mais Kapha, eu deveria ser lutador de jiu-jitsu, não gostar de bicicleta. Mas minha cachaça é bicicleta, então eu vou me adaptando, sabe? O ciclista é aquele que é para ser o meso ou o ectomorfo, é para ser mais magro, mais fino, mais leve. O maratonista, né? É só você comparar um lutador de jiu-jitsu, não significa que todo lutador de jiu-jitsu é fortão, tem aquele magro também. E comparar um corredor de maratona, um é bem mais leve. Tadeu, e é o biotipo também, né? Uma pergunta, você falou, né? O ciclista era para ser aquele magrinho. Será que esse não seria um recurso de equilíbrio, né? Para você não agravar uma coisa que já é muito pois forte, pensando nesse aspecto, sim. Uhum. Pensando nesse aspecto, sim. O ciclismo, para mim, equilibra o meu meridiano da Terra, que eu falo, entendeu? Meu meridiano Terra. Só que em termos de ser o encontro ideal, não é. Sim. Sabe? Mas eu não tô dizendo para quem é mais fortinho não fazer ciclismo. Muito pelo contrário. Ciclismo é um antidepressivo fascinante. Eu recomendo todo mundo, desde que faça com cuidado e use o capacete, certo? Sim. Capacete fundamental. Já me salvei algumas vezes por causa do capacete. É prevenção, né? É prevenção. É a prevenção primária, certo? Fugindo um pouco do Ayurveda, o Ayurveda entra junto dessas filosofias orientais. Prevenção se classifica também.
em prevenção primária, secundária, terciária e até uma coisa que a gente chama de prevenção quaternária. Estou entrando aqui no aspecto da medicina mesmo, tá? Prevenção primária é o capacete, certo? É aquela atitude de você evitar o dano. A vacina, por exemplo, quando bem aplicada, é prevenção primária. O EPI de qualquer indústria, o cinto de segurança, assim vai. Isso é prevenção primária. Prevenção secundária é quando a gente enxerga um problema e vai cuidar para aquele paciente não desenvolver o dano. Por exemplo, um paciente que tem lá risco de desenvolver diabetes porque tem uma tendência familiar muito grande, porque tem tido picos de glicemia, ou até um diabético já diagnosticado, mas que a gente consegue controlar. A gente enxerga um problema e a gente consegue ter o controle daquilo ali. A prevenção terciária já é a reabilitação, não deixa de ser uma prevenção, tá? É o cara no dano e a gente trabalhar para corrigir aquele dano, certo? E a prevenção quaternária é uma coisa que vem da medicina de família. É uma coisa que os médicos de família têm que saber. A maioria dos médicos não aprenderam esse conceito, não. Que é o sujeito que está sentindo, está reclamando, e a gente, dentro da visão médica, não enxerga muita coisa. Sabe? São aqueles diagnósticos que muito médico não sabe o que fazer. Tá? Tipo, aí é que a gente entra na medicina do estilo de vida. Síndrome de fadiga crônica, a própria fibromialgia, a gente pode classificar aí, porque a gente não vê um problema de fato de um dano físico laboratorial. Acho que isso acontece muito com dor, né? A pessoa chega reclamando de dor na lombar e vai... não dá nada. Enxaqueca, fiz tudo, não deu nada. Porque isso daí a gente vai cuidar do estilo de vida. A prevenção quaternária é aquela que a gente vê um problema e vai proteger esse paciente do excesso. Mas não é muito bem praticado isso, pela maioria dos médicos. O que acontece é esse paciente migrar para diversas especialidades e não resolver o problema. A quantidade de tempo que se perde, a qualidade de vida que se perde, o gasto de dinheiro que se tem, quando, na verdade, esse paciente vier entender sobre o estilo de vida dele. Sabe? Por isso que eu defendo que deveria ser uma cadeira na faculdade de medicina, a medicina do estilo de vida. Devia ter isso aplicado para todos os médicos em todas as faculdades do Brasil. Só que isso vai reduzir a quantidade de doente. Se todo mundo praticar medicina do estilo de vida, vai reduzir a quantidade de doente, sabe? E se você for olhar, bicho, em locais onde se pratica mais o estilo de vida, a quantidade de doentes é muito menor. Eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha em 2006, eu já fiquei impressionado com aquilo. Eu vi as famílias. Primeiro, você não vê gordo lá. Você não vê. Um ou outro. Você via as famílias no fim de semana, eles têm lá um negócio de um trem de fim de semana, que você pega um ticket para 5 pessoas. Não sei se ainda hoje é assim. E que vale para o fim de semana inteiro, tá? Então eu via botava a bike dentro do trem, ia para a cidade vizinha e voltava pedalando. E você olhava nas janelas, você via que tinha ciclovia lá. Lá tem ciclovia em tudo, sabe? O hábito alimentar de muitas populações, aí a gente dá o exemplo da dieta mediterrânea, por exemplo. Eles comem menos do que a gente, bicho. O costume que a gente tem aqui, inclusive, fartura, né? De fartura, de comer volume, não sei o quê. Inclusive eu vi um vídeo hoje até do pessoal de Portugal, porque agora o brasileiro tá brincando com o português, dizendo que Portugal é um estado brasileiro, né? Aí o pessoal de Portugal, não, tudo bem, a gente pode ser estado brasileiro desde que o Brasil assuma que é um estado americano, porque a gente imita o modelo norte-americano. Do comer demais, do excesso, da compra excessiva. Tá entendendo? Sabe? Então, assim, já o estilo de vida europeu é diferente um pouquinho. Não é à toa que eles vivem alguns anos a mais. Não tô dizendo que é todo mundo lá, não. Lá tem junk também, tá? Mas se você vai em populações mais, digamos assim, né? O exemplo lá das ilhas do Mediterrâneo, né? A própria dieta, se você for na Espanha mesmo, a dieta dos espanhóis é diferente, é menos volume.
Eles comem menos, não tem essa coisa de ter que ter uma refeição zona em todos os horários. Sabe? Quando você vai ver, o povo lá é mais magro, indicadores melhores, vivem mais. E os que tomam vinho à torta e à direita, né? E estão lá vivíssimos. Sabe? Mas, enfim. Certo. Oi. Até eu tenho que me ligar aqui. Então, tem que pegar meu filho. Vou fazer o fechamento. É muita coisa, né, Léo? Não, toda vez é isso, velho. Toda vez que eu converso com ele, a gente porra, tem mais assunto para falar. Então, Tadeu, qual é a mensagem que você deixaria aí para as pessoas que querem construir hábitos saudáveis, que querem construir essa cultura da prevenção? O que é que você falaria? Olhando ali para a câmera. Se quer ter saúde, a gente tem que entender que saúde depende da gente se entender em primeiro lugar e praticar um estilo de vida adequado. Não é remédio que vai te salvar, não é remédio que vai trazer força, não é remédio que vai fazer você dormir. Eu tô dormindo só. Tudo bem, ajuda, mas a gente tem que entender nosso corpo, como funciona, e entender sobre essa tal de medicina do estilo de vida, que não precisa ter um livro especial, não. É entender que nossa saúde depende da gente construir uma base sólida, saudável. Aí aquelas 3 letrinhas mágicas. Vou ampliar para 4 letrinhas mágicas. MAPA. Movimento, alimento, pensamento e ambiente. Perfeito. Procure se movimentar, procure comer melhor, comer comida de verdade, sabe? Eu brinco com as minhas senhoras religiosas, coma a comida de Deus, minha senhora, viu? Porque esse açúcar não é de Deus, não. Não é mesmo, não é mesmo. Tá? Movimento, alimento, pensamento e ambiente. Quando a gente busca o melhor caminho e desapega do fardo, a saúde melhora. Que muita gente não consegue desapegar, muita gente não consegue se desvincular daquele ambiente tóxico porque acha que vai ser mal visto, porque acha que vai estar sendo chato, porque acha que não está entrando no groove da galera. Tá entendendo? Então, assim, desapegar dos fardos, desapegar das coisas que não te servem mais e procurar um estilo de vida adequado. Cara, obrigado por você ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Demais. Eu que agradeço. E é isso, velho. Obrigado mesmo. Massa.